A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vosso coração, da qual foste chamados a ser um povo santo no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, nós estamos aqui nesses pequenos vídeos tirando várias dúvidas de muitos católicos, né? São muitas perguntas que são feitas para mim. Às vezes eu respondo dentro de um vídeo longo, um vídeo de 40 minutos, 50 minutos, e às vezes a pessoa nem vê que eu respondi ali dentro daquele vídeo, né, o questionamento dela, a pergunta dela, né? Aí ficam, irmão, você não respondeu. E eu queria trazer, como ministro extraordinário da Eucaristia que sou, porque nós comungamos de uma só espécie. Por que nós comungamos de uma só espécie? Porque Jesus disse, foi Jesus que ensinou e a doutrina da igreja em João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Então Jesus fala em uma só espécie. Quando nós olhamos para a instituição da Eucaristia, em uma só espécie. Então ele diz, eu sou o pão vivo. Então é Jesus total, aí está o dogma eucarístico, é Jesus completo no pão, na Eucaristia. Eucaristia significa ação de graça, está lá em Lucas 22:19, quando diz, na instituição da Eucaristia, na quinta-feira santa, o que foi que Jesus disse? Depois de tomar o pão, rendeu graças, a ação de graças, Eucaristia significa do grego para o português, ação de graças, deu os discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Então a igreja entrega o corpo de Cristo, comungado de uma espécie. Porque na Eucaristia, que agora eu virei gago, na Eucaristia, no pão, está o Cristo total, o dogma eucarístico, corpo, alma e divindade. Os discípulos de Emaús, por exemplo, em Lucas 24:31, né? Estando conjuntamente à mesa, pegou o pão, abençoou e serviu, partiu e serviu-los. E o pão. E aí diz que as escamas caíram, eles reconheceram o Senhor ao partir o pão. Então, ou seja, aí está a doutrina do dogma da igreja, o dogma da Eucaristia. O Cristo completo, total, no pão vivo, no pão, é um pão vivo, é Cristo completo. Corpo, sangue, alma e divindade. Então eles reconheceram o Senhor a partir do pão, o Cristo total, o Cristo completo. Não é? Por isso a igreja, sabiamente, distribui para os seus fiéis apenas em uma espécie. É errado, irmão Fábio, comungar nas duas espécies? Não. Na Eucaristia, no pão consagrado está o Cristo completo, como no vinho consagrado está também o Cristo 100% completo. Tem pessoas que têm problema com a massa, não é? E não pode receber a massa, então fala antes da missa com o padre e comunga só do cálice, do vinho consagrado. Está do mesmo jeito, Cristo 100% lá, o Cristo total, não é? Veja, quando São Paulo diz para comungar de uma espécie, o próprio Jesus na Bíblia Sagrada, ele diz, quem come da minha carne, bebe do meu sangue. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue. Veja, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, que essa é uma carne viva, então contém sangue nessa carne. Veja o que São Paulo disse, falando da Eucaristia, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, olha o que diz São Paulo. Portanto, todo aquele que comer ou beber, veja, portanto, todo aquele que comer ou beber do cálice. Veja, outra vez. Portanto, todo aquele que comer ou beber, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice. Veja, meus irmãos, que aqui São Paulo indaga algo que muitos deixam passa aos olhos de muitos despercebido. São Paulo diz, todo aquele que comer o pão ou, se não comer do pão, beber do cálice, indignamente, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Então veja que aqui no versículo 7, diz, quem comer o pão ou beber do cálice, ou seja, está fazendo distinção entre as duas espécies, do pão e do vinho, pão consagrado e do vinho consagrado, porque quem comer do pão não vai precisar comungar do vinho consagrado. E quem comungar do vinho consagrado não vai precisar comungar do pão. Nas festividades, sempre por aqui é dado, distribuído nas duas espécies. Nós que somos ministros recebemos nas duas espécies. Agora é preciso ter muito cuidado com os fragmentos, porque qualquer fragmento que nem a vista vê, está o Cristo completo, 100% lá. Também, eu vejo muitas paróquias, as pessoas recebendo nas duas espécies na mão. Do mesmo jeito acontece com o vinho consagrado.
Mas um versículo mais claro ainda é o versículo, preste atenção, meus irmãos, é o versículo 29. Olha só, São Paulo diz assim: aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor. Então Paulo disse que no corpo do Senhor está comendo e bebendo. Presta atenção, 1 Coríntios 11, 29. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Veja, São Paulo diz que aquele que está comungando do corpo do Senhor apenas em uma espécie do pão consagrado, ele está comendo, ele está bebendo a sua própria condenação. Por que ele está bebendo? Porque é carne viva, é Cristo vivo, é o Cristo completo, total. Então, apenas em uma espécie do pão consagrado você está comendo e você está bebendo do corpo e do sangue do Senhor. Deu para tirar suas dúvidas? Pequenos vídeos tirando várias dúvidas. Vou trazer vários vídeos, né? Tirando essas pequenas dúvidas de muitos católicos. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.